Essa leitura é do livro da 25ª edição, Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora. E tem algumas aqui que a gente pode até ter repetido, ou vamos repetir, não sei. Mas essas mensagens de Nossa Senhora, ela vai se atualizando a cada dia. Cada dia que você lê, se você repetir a mesma mensagem, você vai encontrar um momento difícil da vida, você vai encontrar um momento que Nossa Senhora vai falando com você naquele exato momento, né? E aí a gente vai encontrando atualização nas mensagens de Nossa Senhora no cotidiano, porque essas mensagens é sempre vivida de geração em geração e de uma forma diferenciada e que vai realizando conversões ao nosso coração. 25 de novembro de 1975. Aquelas horas serão abreviadas. O meu desígnio, filho, já está para se realizar. Os acontecimentos decisivos começaram a vós, seres chamados a sofrer cada vez mais. Preciso de todo o vosso sofrimento. É a arma mais poderosa a usar nesta minha batalha. Por isso vos peço que vos prepareis para sofrer, para vos para que vos disponhais a subir com Jesus e comigo o Calvário, que vos ofereceis ao Pai como vítima por mim escolhidas e desde há tempo maternalmente preparadas. De fato, como vossa mãe, vos recolhi todos no meu coração imaculado. Este é o vosso refúgio. É o altar sobre o qual sereis imolado para a salvação do mundo. Não se perturbeis, filhos, o vosso coração. Entregai-vos a mim em cada momento. Chegou a hora da desolação e do abandono para a minha igreja. Serás abandonada, sobretudo, por muitos dos seus ministros e por muitos dos seus filhos. Será escarnecida, atraiçoada, entregue às mãos de quem é seu inimigo e a quer destruir. Serão alguns dos seus próprios ministros a entregá-la nas mãos dos seus carrascos. Preparai-vos comigo para viver estes momentos. Todas as coisas já foram predispostas pelo Pai. Este é o cálice que devereis beber até o fim. Também vós sereis escarnecido, atraiçoado e perseguidos junto com o vigário do meu filho, o Papa. Muitos oferecerão a própria vida e determinarão o seu sangue e derramarão o seu sangue. Os outros ficarão para se consumarem em holocaustos, vivendo os momentos do grande sofrimento que estão se preparando para a purificação da terra. Sereis assim a minha luz no meio das grandes trevas, mas esta duríssima prova durará pouco, filhos prediletos. Por uma minha especial intervenção materna, aquelas horas serão abreviadas, e em breve brilhará sobre o mundo renovado o triunfo do meu coração imaculado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos agora para o Catecismo
da Igreja Católica, para que a gente possa também fortalecer a fé católica. Vai estar no parágrafo 610. Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na refeição que tomou com os 12 apóstolos, na noite em que foi entregue, na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade. Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai pela salvação dos homens, isto é, o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, queridos irmãos, a gente vai agora ler o 612. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, aceita-o em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsêmani, tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana, como efeito a natureza humana de Jesus, como a nossa, esta destinada à vida eterna. Além disso, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta de pecado, que causa a morte. Mas ela é sobretudo assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte com redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-os. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Nossa Senhora ela vai nos convidando a viver
uma grande graça. A viver a graça de colocarmos diante dessa quaresma. Uma quaresma diferenciada. Uma quaresma onde que a gente está vivendo os momentos bastante difíceis. E aonde há bastante sofrimento. E aonde há bastante dor. E Nossa Senhora fala que essas dores vão aumentar. Que esse sofrimento irão aumentar. Para que a gente possa acolher. Mas como é esse tempo? Porque se a gente for ver o próprio Deus, a gente vê que Ele não quer o sofrimento para o seu povo. Ele não quer que o seu povo sofra, que o seu povo pereça, mas Ele quer o seu povo, que o seu povo reine, que o seu povo se salve. Mas se a gente olhar bem a natureza humana, ela é um pouco diferente da realidade divina. A natureza humana jamais pode entrar no céu sem passar por um momento de uma grande purificação, de uma grande santificação. Porque é através da dor e do sofrimento que a gente faz um encontro verdadeiro com Cristo e que a gente se encontra ali em uma espiritualidade que a gente não consegue assim imaginar. É como a visão daqueles 3 apóstolos ali diante de Jesus transfigurado. É uma graça tremenda. E aí a gente consegue viver esse momento de conversão e de santificação. A gente consegue entender esse grande desejo, desígnio de Deus, o sofrimento do seu Filho Jesus, para que nós alcançamos a graça. Porque nós, humanos, como a gente ia entrar no céu se não fosse através de Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo ele veio para cumprir aquilo que Adão desfez, que foi a obediência. Maria veio para cumprir aquilo que Eva não fez, que foi a obediência. Mas por quê? Porque o pecado, ele está na nossa vida como um alimento bem virtuoso, como um alimento que é desejoso aos nossos olhos, um alimento que dá assim aquele desejo de comê-lo. Então esse é o pecado. O pecado ele já vem como se fosse um alimento para o nosso corpo e para a nossa alma. E assim a gente vai vivendo uma graça que não é nossa, uma graça que é do maligno, que é viver exatamente contra Deus, que é as seduções, que o mundo hoje está cheia de seduções, e principalmente essa de que que Deus não quer o sofrimento para o seu povo. Deus quer a graça. Mas se a gente prestar bem atenção, o que Maria pede é que nós não conseguimos entrar no céu dessa forma que nós estamos. Nós não conseguimos fazer o encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus se não for pelo meio do sofrimento, se não for pelo meio da angústia e da dor. Não tem como. Então por isso que Nossa Senhora ela vai mostrando para nós um caminho para a gente subir uma montanha. Essa montanha que a gente vai subir não é a montanha que Moisés subiu para falar com Deus, o Horebe, o Monte Sinai. Não é. É uma montanha, não é a montanha que Elias subiu para provar ali para aquele povo que Deus, que Deus é todo-poderoso. Não é a montanha do Monte Carmelo. Não é. Ali Elias, ele se colocou para aquele povo que Deus é Deus diante dos seus olhos. Mas não é essa montanha. Não é a montanha que Jesus levou, não é o Monte Tabor que Jesus levou esses apóstolos para a transfiguração.
mas é a montanha do sofrimento, a montanha da graça, a montanha da vida eterna, a montanha do encontro com Deus, a montanha do Calvário, a montanha do Gólgota. Então é esse momento que Maria vai mostrando para nós. É nesse momento que o sofrimento de Jesus, ele veio através do ser humano, 100% humano. Se Jesus ele não visse 100% humano e mostrar para nós, a gente não conseguiria jamais viver esse momento da graça, ver esse momento de uma perfeita obediência a Deus que está em Nossa Senhora e o seu Filho Jesus. A gente não consegue, jamais conseguiríamos ver isso. Então esse caminho vai nos levando a caminhar com Cristo, a caminhar com Nossa Senhora, a fazer com que a igreja, ela que é todos nós, ela seja santificada, ela seja transformada, levada até seu Filho Jesus, mas de uma forma coerente, porque neste mundo não existe sem dor e sem sofrimento. Não tem. Somente no reino dos céus. No reino dos céus, por isso que vai mostrando aí que Deus ele não quer o sofrimento para o seu povo, ele quer o seu povo na glória. Lá não há sofrimento, não há doenças, não há fome, não há pecado. Lá somente é santo, santos e santas, e a vida eterna plena. Por isso que ele quer nos tirar daqui. Mas para nos tirar daqui, a gente vai encontrando nesse mundo aonde habita as trevas e o ódio, e aonde habita todo esse mal, e aí esse mal que faz tanto sofrimento e tantas dores, ele quer que a gente faça esse encontro verdadeiro com ele. E esse encontro, Maria vai mostrando. Maria vai mostrando que é no caminhar do deserto dos nossos corações, nesse caminhar rumo ao Calvário, a gente vai sendo imolado e vamos vendo o que é preciso para eu salvar a minha família. Assim eu vou levando cada queda no pecado, eu vou levantando de novo, vou pedindo forças a Nossa Senhora, vou pedindo compreensão, vou pedindo misericórdia. E aí a minha família vai se restabelecendo novamente e eu vou conseguindo viver a quedas e a levantada, a tropeções, mas eu vou vivendo uma vida em busca da santidade. Eu vou vivendo uma busca de salvação, por mais que seja difícil e doloroso, mas eu vou aguentando firme, porque Maria vai nos dando esse momento de graça. Todo esse momento que Maria veio falando aí, ele aconteceu e vai acontecer e está acontecendo, né? Olha só o que aconteceu no Japão com os 26 mártires. Morreu ali o padre, morreu ali aquelas pessoas que ali ajudavam a fazer a celebração da Santa Missa. Sofreram ali muitas pessoas. E sabe como essas pessoas foram mortas? Crucificadas. Essas pessoas foram ali alvejadas de uma maneira de que nós possamos colocar então o derramamento do sangue de alguns mártires que ali passaram, e esses que ficaram para morrer, como Maria vai falar do holocausto. Esses foram o holocausto que ali aconteceu. Então muitas pessoas vão estar assim entregando a sua vida, porque eles são mais perseguidos, que são os padres, e os padres vão viver esse momento de entregar a sua vida para a salvação da Santa Igreja, a salvação do mundo, vai unir as dolorosas dores com o Papa, e assim a Igreja vai prevalecer.
mas dessa forma. A gente está vendo que esses que morrem, vai ficando outros para que então venha o holocausto. E o holocausto vai vir dessa forma, de que a gente vai se entregando, vai se doando a Nossa Senhora, vai orando para a remissão dos pecados, daqueles que ainda não conseguem enxergar a graça e a luz de Deus, que vive sobre a luz que sobre a escuridão das trevas. Então, são aqueles que vão ficando, são nós, leigos e leigas, que vamos vivendo esse momento de oração e de busca de conversão. E a gente vai se doando e se entregando cada vez mais ao sofrimento, e a gente vamos sofrer. Mas não tenha medo, como Nossa Senhora vai dizer, ela já escolheu aqueles que vai sofrer. Ela já escolheu o seu exército que vai sofrer pela essa nação. Ela já escolheu os seus intercessores, ela já imolou em seus corações. Já não sei se ainda ele nasceu, não sei se já nasceram, não sei se já estão preparados para isso, não sei se Maria estão preparando, mas só sei que já tem esse exército. Então, Nossa Senhora também está falando de muitas entregas dentro da igreja e dos próprios pastores, que é esses padres que estão surgindo aí com essa teologia da libertação. Então a gente vai não tentando aprofundar muito, porque a gente ainda não conhece, a gente é leigo e não conhece ainda tudo isso. O que a gente sabe é que a teologia da libertação, ela tira completamente Deus do seu patamar para colocar o homem. Ela tira Deus do lugar, o próprio Jesus Cristo eucarístico, para transformar Jesus Cristo na última ceia, em uma santa ceia. E não é uma ceia, é sim Jesus eucarístico. E aí ele vai levando também um Deus, um Jesus Cristo, um falso Cristo, que não é um Cristo que veio para salvar a humanidade, mas é um Cristo que só veio para cumprir aquilo que estava escrito o próprio Deus, mas ele não será o Salvador. E aí a gente possa pecar cada vez mais e não vão reconhecer os nossos pecados e não vai assim haver confissões. Então, essa é a teologia da libertação e que já está acontecendo nesse caminhar dentro da igreja, que nós precisamos prestar bastante atenção. Nós leigos ainda, nós não temos ainda esse como eu posso dizer, esse aprofundar, porque nós não temos assim uma teologia, nós não conhecemos muito bem essa parte, mas Maria vai colocando para nós que isso vai ocasionar muitas perseguições dentro da igreja, já está acontecendo, e a gente vai vivendo esse momento de que nós leigos só temos que orar e entregar e se doar a Nossa Senhora, principalmente nessa caminhada ao Calvário, porque ela mostra o caminho, a montanha que deveremos subir. Não é a do Monte Carmelo, não é a Horebe, não é o Monte Sinai, não é também o Monte Tabor, mas é o Monte do Calvário, o monte chamado Gólgota. Então assim a gente vai vivendo esse caminhar para que a gente possa viver isso. Precisa tanto da força de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora vai nos consolando, vai nos ajudando e vai nos fortalecendo. A Igreja Católica vai mostrando isso nesses 2 parágrafos que foi lido, que o próprio Jesus, ele entregou por nós na Eucaristia. Ele ali instituiu a Eucaristia de uma forma para que ele esteja presente no meio de nós. Não foi a última ceia, não foi uma ceia qualquer, mas foi uma instituição da Eucaristia. E depois vem falando de cada um de nós, porque o próprio Jesus, ele se entregou livremente para que nós tenhamos o perdão
por Ele. É Ele que vai nos perdoar, é Ele que vai nos conduzir até Deus. Foi o sacrifício dele que nos colocou rumo aos céus e à vida eterna. E nesse momento, vai mostrando a angústia do próprio Jesus quando ele é humano. Vai mostrando também as nossas angústias sobre a morte. Mas ele entregou em oração e em bondade, em fidelidade ao Deus Pai. E assim a gente podemos entregar também. Se a gente entregar essa caminhada de dor que Maria pede, como o cálice que o próprio Jesus também não queria beber por conta própria, mas pela a bondade do Pai, por obediência ao Pai ele bebeu, devemos também beber até o final esse cálice. Esse cálice é para a salvação de muitos. É o cálice para a nossa própria salvação. Nós não podemos ir até os céus sem beber esse cálice, que é o cálice da dor, do sofrimento, para a gente ver o amor de Deus para nós e para o nosso próximo. Para que a gente possa se santificar, para que a gente possa lavar de todos os nossos pecados. Só que é livre. Você tem a decisão aí de decidir se você quer ou não quer. Mas se você aceitar, você vai viver a vida eterna com Cristo Jesus. Se você não aceitar, você não pode viver a vida eterna com Cristo Jesus. A decisão é de cada um. A decisão é livre e nós temos esse livre arbítrio de decidir o que nós queremos depois da nossa morte. Viver em Cristo Jesus ou viver sem Ele. E o catecismo da igreja vai mostrando esse momento da quaresma. Aliás, o catecismo da igreja não, já o evangelho vai mostrando todo esse caminhar, toda essa trajetória Jesus vai mostrando. Quando ele levou aqueles, escolheu, dentre 12 ele escolheu só 3. Assim também dentro de toda a humanidade, Maria escolhe o seu exército, aqueles que vão sofrer. E se a gente vê, foi os mais que sofreram ali, que se doaram, foi esses 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, ele foi, Pedro ele foi preso com Tiago. E ali ele já foi morto logo de cara, foi degolado pela espada. Depois, Pedro, ele se entregou para ser crucificado. Ele estava em fuga, e depois ele voltou para se entregar e morreu crucificado de cabeça para baixo. João, ele viveu na prisão em Patmos, na ilha de Patmos. E ali ele viveu um momento tão difícil de sua vida. Viveu ali a fome, viveu ali a tortura, e até o dia de sua morte. E ele viveu a graça de poder ainda escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, a gente vai vendo que esses 3, ele estava ali com Jesus. Então, eles caminharam nessa caminhada que Maria nos mostra, para que a igreja vivesse até os dias de hoje, para que esse momento da graça acontecesse na nossa vida. Então, outros aspectos, o próprio Jesus, ele mostra, que é Elias e Moisés. Moisés, ele viveu ali um momento de tirar o povo do cativeiro, do Egito, ali da escravidão. Ele estava sendo escravizado, estava vivendo no cativeiro. Estava vivendo ali uma fase ruim da sua vida. Então ele foi para libertar todo aquele povo. Mas ele foi para o deserto. O deserto vai ali então levando aquelas pessoas a viver uma vida de compreensão, de compreender a Deus, de reter, de colocar-se no caminho de Deus. Mas enquanto Moisés subia ao monte Sinai para falar com Deus, aquele povo pecava,
aquele povo fez o bezerro de ouro, se falava, profanava o nome de Deus. Então, a gente precisa viver esses tempos, de que no deserto a gente precisa reconhecer todos esses nossos erros, todas essas nossas dificuldades, e também subir ao monte para conversar com Deus, ver tudo o que Deus quer em nossa vida, escutar de Deus o nosso desígnio de salvação para a nossa família, para os da nossa sociedade, da nossa comunidade, e enfim, até mesmo para todo o mundo. Colocar-se em oração. A gente é chamado para isso, para viver esse momento que Moisés viveu, de libertar aquele povo a conversar com Deus. E conversando com Deus é orando, é pedindo, é intercedendo, como Moisés intercedia. Moisés chegou um tempo que Deus queria acabar com aquele povo e fazer de Moisés um outro povo através de Moisés, que vinsse um outro povo. Moisés intercedeu para Deus que aquele povo era um povo de cabeça dura e que ele pudesse o perdoar. Então é esse momento que a gente tem que nos ver o que o Evangelho vai nos mostrando, e essa caminhada com Maria. Outra parte é mostrar que Deus é Deus, assim como Elias. Elias levou aquele povo a crer em Deus, porque aquele povo estava perdendo a sua fé em Deus, porque estava sendo levado a uma vida pagã, acreditando em Deus pagão, vivendo a idolatria. Quantas vezes a gente esfria a nossa fé e a gente vive em idolatria? Quantas vezes a gente é católico, apostólico, romano, e às vezes a gente entra numa casa e encontra vários amuletos? Pessoas que vão em várias outras religiões e tentam ali viver a vida que ali pregam aquelas outras doutrinas e quer viver a doutrina católica. Então a gente tem que mostrar esse momento. E nesse momento de grande aí que a gente tem, como Elias fez, a gente precisa de conversão verdadeira e sincera, como aconteceu naquele momento. Gente, tem muitas coisas que não existem, tem muitas coisas que a gente se coloca aí, viver essas crenças do mundo. Vamos nos colocando aos pés de Jesus, no sacrário. Vamos colocando diante da cruz de Cristo e vamos nos rezando o Santo Terço, e a gente vai vendo a contemplação do Santo Rosário, e a gente vai se encontrando verdadeiramente com esse Deus que é verdadeiro e não essas crenças que a gente vive. Uma outra coisa que aconteceu foi eu ainda sou ministro da Eucaristia, e fui entregando a comunhão para duas pessoas que elas não, durante uma infância, ela já estava idosa, e numa infância elas teve uma grande briga, e durante essa briga elas não se conversaram mais, começaram a se odiar. Aonde uma passava, a outra não passava, elas não podiam se encontrar, viviam verdadeiramente uma grande discórdia, um grande ódio ali tomava conta daqueles corações. Até então que na fase ali da sua vida, da sua idade, eu comecei então a entregar a Eucaristia para elas. Não levei o tempo necessário, foram poucas vezes, mas o tempo que eu levei, eu via que ela perdeu a sua saúde, a outra também perdeu, teve Alzheimer, já não estava mais conhecendo ninguém. E então essa outra, em que eu levava a palavra de Deus, e exatamente eu falava de Deus, desse Deus maravilhoso, desse Deus de amor, eu colocava esse Deus eucarístico, eu falava desse Deus eucarístico, eu falava do momento da gente pedir perdão, da gente também perdoar, porque a gente precisa perdoar, mas eu não colocava para ela que era obrigada a perdoar.
Eu simplesmente ia falando aquilo que o Espírito Santo colocava para que seja falado, não de uma maneira de, como que eu posso dizer assim, repreendendo. Eu não estava ali repreendendo, eu estava ali só mostrando o verdadeiro amor de Deus para com ela. E então ela foi assim, momento da sua vida, se entregando, se doando. Até chegou um momento em que ela disse: olha, leve também para aquela pessoa e que você já sabe quem é. Não deixa ela sem comungar também não, que ela está num momento difícil. E isso, eu recebi em meu coração a graça de Deus eucarístico, o perdão, e que ali houve o perdão. Então eu entreguei. Eu entreguei Jesus Eucarístico para ela e fui levar para a outra. Pouco tempo depois, ela faleceu. A outra ainda sofreu bastante. Viveu um momento bem difícil de sua vida. Viveu pela mão da filha ali e deu dó. Foi vivendo, vegetando, até chegou o dia de sua morte. Eu também consegui levar o padre para fazer a unção dos enfermos. Olha a graça que Jesus Eucarístico tem na vida das pessoas. Por que procurar outro Deus? Por quê? Para quê? Somente Ele transforma a vida das pessoas, como transformou a vida dessa mulher. E transformou a vida de muitos, eu tenho certeza. E pode transformar a sua também. Basta você crer e procurar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Ai, gente, eu me emociono muito sobre esse assunto porque foi na Eucaristia em que eu encontrei com Jesus. Foi no meu primeiro momento da minha primeira comunhão em que eu vi a luz sobre mim e que me chamava a viver a verdade de Jesus Eucarístico e a verdade do Evangelho. Vamos para a oração final. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio.
Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora me recompondo, eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco e pedir desculpa, porque quando eu falo desse momento de Jesus Eucarístico, eu me emociono muito. Foi uma coisa muito forte para mim naqueles momentos. E é até o dia de hoje quando eu lembro. E que esse Jesus Eucarístico ele possa também alcançar você, alcançar a sua família, e ao encontro daqueles que precisam, que estão vivendo sobre as trevas, que estão vivendo sobre o ódio, sobre o rancor, sobre sede de vingança. Precisamos fazer com que esse Cristo chegue até esses corações através das nossas orações, através das nossas intenções, das nossas intercessões, que isso vai acontecendo, que isso vai se fortalecendo cada vez mais. Então eu quero colocar aqui, deixar aqui a vocês que eu vou fazer um momento de, como que eu posso dizer, de uma ajuda a uma pessoa, e eu não vou estar aqui, eu vou me retirar 2 a 3 dias, e eu quero que vocês orem por nós. Ore por esse canal, ore pelas pessoas que eu vou estar orando o Santo Texto de lá. Eu vou fazer essa missão, uma missão colocada para que a gente possa fazer, então é preciso fazer. Então eu volto durante esses 2 dias e que Nossa Senhora vai abençoando. Quem sabe às vezes a gente possa voltar num momento mais oportuno de colocar data e hora certa para que a gente possa rezar. E assim a gente possa encontrar com as pessoas. Mas da forma que Nossa Senhora vai colocando, é o que a gente vai fazendo. É o que a gente tem para hoje. É o que a gente vai ter que viver hoje. Se é poucas pessoas ou não é, é o que a gente tem para hoje. É esses intercessores que Maria colocou para hoje. É esses soldados que nós temos. E é com esses soldados que temos que fazer a nossa batalha. Vencer essa batalha e nos colocar diante do nosso Senhor e nosso Deus. Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sempre seja louvado. Agradeço e muito obrigado a vocês. Fique na paz, na graça de Deus, na proteção da Virgem Mãe, nesses braços maternais, nesses braços que consola, que ajuda, que levanta, que sustenta. Que desça sobre nós essa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.